Quem perdeu o comecinho, depois vê no vídeo. Então, tratando dos assuntos de hoje, pretendo entrar em um assunto novo com vocês, mas antes de entrar nesse assunto novo, eu acabei colocando para a gente resolver o exercício 4. Por que eu fiz a escolha do exercício 4? Justamente por ele trazer alguns elementos lá da contabilidade de custos. Todo mundo conseguiu lembrar tranquilo daqueles conceitos, separar o que é o que naquela lista de gastos? Ou não foi tão simples assim? Vocês podem opinar. Eu não achei fácil. Não achou fácil? Não. Mas não é difícil. O que eu vejo que vocês iam se bater? Lembrar. Lembrar desses conceitos. Eu não lembro, não sei quando que vocês, em que período que tiveram contabilidade de custos. Provavelmente acho que foi no quinto. Não, contabilidade de custos. Não, não sei. Não lembro mais. Acho que foi no quarto ou quinto. Para ser nessa faixa do curso, digamos assim. Aí lembrar, trazer esses conceitos de volta para colocar dentro de outro exercício, eu sabia que ia trazer um incômodo para vocês. Ia dar uma incomodada. Aí por isso eu escolhi. Aí o 4 também, por conter a figura da definição do mix de venda, né? Então vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder seguir na resolução. Então acho que já deve estar aparecendo para vocês. A gente vai começar então fazendo essa correção do exercício 4. E depois a gente vai começar, apesar de já estar todo o conteúdo nesse conjunto de slide, a gente não vai terminar ele hoje. A gente vai acabar falando de EBITDA. Alguém de vocês conhece esse termo? Já viu, lembra? EBITDA. Ninguém nunca viu? Não se preocupem se não viram, tá, gente? Ele não é ainda tão difuso no Brasil. Mas ele está ganhando bastante espaço. Então é bom que vocês conheçam, até para entender uma ferramenta que vem sendo apresentada muito, ela já ganhou bastante espaço em companhia de capital aberto. Então daí a gente vai passar para esse conteúdo. Então, passando pelo exercício 4. Aqui está o enunciado, né? Empresa XYZ trabalha com 3 produtos em sua linha de produção. E abaixo segue o mapa produtivo de cada um deles. Então, quando a gente pensa nessa figura do mapa de produção, mapa produtivo, o que a gente vai estar colocando? Sempre a figura da composição. Como é que é feito esse produto? Então, esses itens constantes em um mapa de produção já começa a trazer um pouco de ajuda na definição de custo variável, despesa variável, e separar do que é fixo, do que é custo fixo e o que é despesa fixa. Então, conhecendo esse mapa de produção, a gente já consegue afirmar
que esses gastos são figura de elementos variáveis. E como eles são aplicados na elaboração de um produto, então são custos variáveis. Então, levantando os gastos que a empresa teve em um período, a gente já consegue identificar, através desse mapa produtivo, até marcar aqui que eu gosto do marca texto, desse mapa produtivo, o que a gente tem nessa lista como custo variável. Então ele traz lá matéria-prima 1, depreciação, aluguel de equipamento, salário e encargo, mão de obra direta, embalagem, comissão de venda, matéria-prima 2, despesa com propaganda e água e energia elétrica. Aí, com base nessa relação de gastos e considerando que a empresa tem os seus preços de venda com o produto A sendo R$ 24,00, produto B R$ 28,00 e o produto C R$ 32,50, ele pede para a gente calcular então o ponto de equilíbrio contábil e o financeiro. E o ponto de equilíbrio econômico, considerando, já que os sócios querem um retorno de 200 mil. Aí eu já coloquei até algumas informações no Excel para facilitar a nossa vida. Tá dando para ver bem o Excel? Tá Sim, tá dando sim. pequeno? Tá sim, Diferente professor. aumento? Na verdade, eu tô vendo o PowerPoint. Vocês acham? Na verdade, eu tô vendo o PowerPoint, não tô vendo Excel, professor. Please? Tá dando? Será que eu compartilhei errado? Peraí, deixa eu... Agora sim. Que era para compartilhar a tela e não... Ah, então foi só um delayzinho. Então, já coloquei aqui aquele mesmo mapa produtivo. Coloquei uma coluninha em cada um desses produtos para a gente achar os valores. E trouxe aquela mesma relação de gastos. O que a gente vai ter que fazer para conseguir iniciar esse exercício? Separar o que é custo variável, despesa variável, o que é custo fixo e o que é despesa fixa. Outro macete que eu indico para os alunos, uma forma de facilitar a localização do que é custo variável e despesa variável. Todos os gastos variáveis, eles tendem, não é uma regra, tá? Mas 99% dos casos a gente consegue aplicar essa regra. Eles tendem a ser apresentados em valores unitários. A gente precisa levantar o valor de cada unidade desse gasto. E todo gasto fixo, ou custo fixo, ou despesa fixa, eles tendem a ser apresentados em uma unidade de tempo, um período de tempo. Então, pode ser que seja um valor a um mês, um valor ao ano. Ele tende a ser um valor de gasto, ou custo, ou despesa fixa. Então, a primeira forma é achar através do mapa, e a segunda vendo se há um valor que incide sobre uma unidade. Então, matéria-prima 1 é custo, despesa, é fixo, variável. Vocês podem participar, tá? Perdão, professor, não prestei atenção. Qualquer pergunta? Matéria-prima 1. Ele é custo, despesa, ele é fixo, é variável. Ele é um custo variável. Acredito que ele é custo, né? Mas é... Por que ele é custo? Cara, agora você pegou, professor. Falar a diferença Então, Falar bem na real, até se você puder explicar
de uma forma clara, assim, essa diferença entre despesa e custo, porque os dois parecem ser muito próximos um do outro. Algumas vezes tem por exemplo, matéria-prima, eu já vi em alguns casos que é despesa, em outros casos como sendo um custo. Então, tipo, se tiver uma explicação mais A plausível, tendência é que matéria-prima seja custo. É uma grande tendência. Por quê? Qual que é o conceito de custo? É todo gasto utilizado pela empresa para a obtenção de um produto ou um serviço. Então, se eu tenho aquele determinado gasto e ele vai ser utilizado para conseguir produzir um novo produto, ele é um custo. A despesa, o conceito é todo gasto utilizado no auxílio da obtenção das receitas. Então, eles não são empregados diretamente ou indiretamente na linha de produção. Eles existem, mas existem na empresa com o objeto de auxiliar as vendas, auxiliar para que a empresa funcione. Então, matéria-prima. Vamos até pegar essa caneta aqui. A caneta. Essa tampinha que eu emprego na caneta, eu compro de um terceiro. Ela vai ser um custo ou uma despesa? vai ser um custo. Vai ser um custo, porque eu vou estar empregando na obtenção de um novo produto, caneta. Não sei se está aparecendo na câmera caneta aí, mas eu ainda sou meio lesado para aparecer em câmera ou não. Então, supondo que aqui fosse produto A fosse uma caneta, e eu utilizasse essa tampinha de caneta como matéria-prima, ele vai ser empregado para obtenção de um novo produto. Então, quando a gente fala de mapa de produção, é todo aquele gasto necessário para ter esse produto. Até uma analogia que eu faço. Aonde que a gente consegue encontrar dentro da nossa casa um mapa de produção? Quem gosta de cozinha? Danilão gosta, né, Danilão? Quem gosta Eu não sei geralmente cozinhar nada. nem O miojo. César fica falando que eu nem. Não, miojo eu faço, né? Então já tem que seguir um pequeno, mas bem pequenininho mapa de produção. Pelo menos acertar a Só quantidade ler de água. a embalagem atrás, né, professor? Na embalagem atrás vai falar o quê? Quanto de água que você precisa para fazer, não fala? Isso. Ali Sim. já é apesar de bem resumido, já é um mapa produtivo. Quanto que você precisa daquela matéria-prima para conseguir ter um miojo? Agora vamos para uma cozinha mais elaborada. Vocês querem fazer um bolo ou uma outra receita qualquer. Vai trazer uma série, uma listagem de itens, não vai? Vou fazer o bolo. 3 ovos, não sei quantas gramas de farinha, não sei quantos ml de leite. Ali não vai estar especificando um mapa de todos os itens que vocês precisam para um bolo? Para as indústrias é bem parecido. Todo produto que é projetado, ele contém uma lista de todo o material empregado. Esses produtos dessa lista a gente já pode classificar ali como os custos variáveis. Então, matéria-prima, ele vai ser o quê? Vai ser um custo e vai ser variável. Depreciação da fábrica. Veja bem, é da fábrica. Ele é custo, é despesa, é fixo ou é variável? Depreciação seria uma despesa. Sim. Depende, vai depender da onde que está empregado, aonde que está empregado esse imobilizado. Se ele for utilizado na linha de produção, ele estiver envolvido no processo produtivo, ele se transforma em custo.
Se ele tiver envolvido nessa obtenção de receita, então, o prédio da administração, o computador do setor de vendas, aí eles são classificados como despesa. Então, a depreciação, ela pode ser tanto custo quanto despesa. Vai depender de qual material que eu estou falando. Aí, nesse caso aqui, ele é bem específico, depreciação da fábrica. Então, é custo ou despesa? A fábrica, então, seria se for diretamente ligado à fábrica e à produção, como você falou, é um custo, então. É um custo. Só a gente pensar, sem a depreciação desse, vamos supor que seja o barracão da fábrica, eu vou conseguir produzir? Não vou, né? Eu preciso daquele barracão para produzir. Então ele é um custo. Agora, ele é fixo ou é variável? Depreciação é variável. Não. Não? Não. Agora vamos explicar o conceito de fixo e variável. Quando que a gente classifica um gasto como variável? Quando a gente consegue vincular de modo direto ao volume de produção. Então, um exemplo. Vou pegar o mesmo exemplo da caneta aqui, a tampinha da caneta. Então, para cada caneta que eu utilizar, eu vou utilizar uma tampinha, não vou? Eu vou ter um determinado gasto, vamos supor que seja R$1. Para cada caneta, eu vou ter que fazer esse gasto de R$1. Então, se eu produzir uma caneta, quanto que eu vou gastar? R$1. Se eu produzir 100 canetas, ele vai aumentar de modo proporcional. Vou gastar R$100. Se eu produzir 1.000, R$1.000. Então a gente vai poder falar que ele é variável quando a gente consegue fazer essa vinculação ao volume de produção. Então, quanto maior o volume de produção, maior vai ser o gasto. Já o valor fixo, apesar de levar esse nome fixo, não é necessariamente que ele tenha o mesmo valor nos períodos. Pode variar? Pode mudar o valor? Pode. Porém, essas mudanças não têm vinculação nenhuma com o volume de produção. Então, vamos supor, até para voltar para o exemplo que a gente consegue pensar em casa. Vocês compram um carro. O carro ele perde valor? Perde. Perde. Tirar da concessionária, já era, né? Já perdeu o valor. E para ele perder valor, eu preciso rodar com ele? Ou só o fato de tirar lá da concessionária e colocar na minha garagem, ele já vai começar a desvalorizar? Já. Acho que até quando sai. Só Já de vai tirar começar. da concessionária. Só de tirar da concessionária, ele já vai perder valor. Então, a depreciação, que é essa medida de redução de valor de um imobilizado, ela vai acontecer indiferente se eu produzir ou não. Claro, existem pontos onde a gente consiga mudar a forma da depreciação, existe. Quando a gente trabalha por volume de produção, a depreciação atrelada a volume de produção. Mas isso é tão raro no Brasil, tão raro, que a gente quase não encontra. Então, a maioria das depreciações que a gente encontra são as chamadas lineares. Ela vai perder o valor em um determinado período de tempo. E sempre um valor parecido. E não vai ter vinculação nenhuma com a produção. Aí, não existindo, então, essa mudança de valor pela produção, ele é considerado fixo. Deu mais ou menos para compreender? Deu sim, professor.
Então, aluguel de equipamento, vamos já falar aqui, equipamento da fábrica. Uma determinada máquina. É um custo, é uma despesa, é fixo ou variável? Um custo fixo. É um custo, tá lá, precisa dele para fabricação, mas ele é fixo ou variável? Ele é fixo, você paga todo mês no aluguel. Seria isso? Mas se eu produzir mais, eu vou pagar mais? Não vou? Isso que eu fico na Não, dúvida. É fixo? Não paga, É fixa. continua a mesma Se eu coisa. produzir uma peça ou 1.000 peças no mês, o valor do aluguel vai ser aquele. Aí a gente entra no conceito de fixo. O salário de encarregado da fábrica é um custo ou é uma despesa? Eu vou aproveitar para vocês treinarem bem essa classificação. Custo? Um custo. É o responsável, a pessoa que está cuidando lá da fábrica. Mas é um custo fixo ou variável? Fixo? Fixo. Indiferente se eu produzo 1.000, 2.000, 10.000 peças, o salário daquela pessoa tem que ser paga. Mão de obra direta, R$4 por hora. Quando a gente fala mão de obra direta, é aquele que a gente consegue vincular diretamente ao volume de produção. Ele entra como um custo, mas aí variável. Então vocês podem ver, ele está atrelado a uma unidade. Aqui ele acaba coincidindo com uma unidade de tempo também, né? Mas não o período de tempo. E também consta lá no nosso mapa produtivo. Embalagem. É custo, despesa, fixo ou variável. Então, vendo aqui por unidade, já leva a ideia do variável. E vai ser aplicado no produto. Então, é um custo variável. Comissão de venda, 5% do preço de venda. Ixi, isso é um custo ou é uma despesa? É uma despesa. Comissão? Uma Eu acho que é despesa. custo. Uma despesa. É uma despesa. Despesa? Por quê? É uma despesa porque ele não está vinculado à elaboração do produto. Então, se eu pagasse a comissão para vender a caneta, a comissão ela não faz parte da composição da caneta. Eu não vou conseguir um novo produto ou um novo serviço com a comissão. Eu vou conseguir vender, mas não é ela que faz a produção. Ela está auxiliando na obtenção da receita. Então, esse processo de auxiliar na obtenção de receita acaba sendo uma despesa. Agora, é uma despesa fixa ou variável? Variável. Aí é variável, porque se eu vender uma peça, eu vou pagar um Porque determinado valor, valor. né? Isso, ele vai modificando como? Como eu for produzindo e vendendo. Então, ele acaba sendo uma despesa variável. A matéria-prima 2 segue a mesma linha, né? É um custo e, como a gente vai empregar de acordo com o volume de produção, variável. Despesa com propaganda. É um custo, é uma despesa? Aí é até sacanagem, né? Perguntar. Despesa? Despesa com propaganda vai ser uma despesa, né? Mas por quê? Vamos justificar o nome despesa. Porque não tem tanta necessidade, né, de você fazer. Não está tão atrelado à fabricação do teu produto. Né? Isso, não está atrelado à fabricação do produto. Está atrelado ao quê? Ao auxílio na obtenção de receita. Ele busca auxiliar a vender mais. Então, é uma despesa.
gasto 25 mil no período. É fixo ou variável? Qual que é a pergunta? Desculpa, professor. Eu gastando esse valor de 25 mil no período. Ele Variável. vai ser fixo ou variável? Variável? Variável. Não, cuidado. Fixo? Fixo, por quê? Sim. Eu pago, supondo uma agência de publicidade, 25 mil por mês. Se eu vender uma peça ou vender 1.000, vai mudar o valor? Não, vai Ele, continuar a mesma coisa. ele vai continuar a mesma coisa, ele é diferente da comissão. Mas não importa quanto tempo seja, tipo, não obrigatoriamente eu tenho que contratar por um ano para ser Não, fixo. não. A ideia do variável, ele tem que variar, a variação do gasto, ele tem que ser vinculado ao volume de produção. Então, por que a comissão é variável? Se eu vender uma peça, eu vou pagar 5% de uma peça. Se eu vender 100, eu vou pagar 5% das 100 peças. Então, a variação vai estar diretamente vinculada a essa produção e venda. Já quando eu tenho esses gastos com publicidade e propaganda, eles são valores contratuais que não têm relação direta com a produção. Ele pode até variar no período. Um mês eu gasto 20 mil, outro 25. Mas ele não vai ter essa amarração com a quantidade de unidades produzidas. Então ele acaba sendo considerado um gasto fixo, ou uma despesa fixa. Tranquilo? Deu para compreender? Tranquilo. Pela primeira vez depois de 4 anos do curso. E a água e energia elétrica? Aqui está uma sacanagem. Isso é um custo fixo. Você tem que pagar indiferente de se produziu ou não produziu, você tem que pagar todo mês, né? Aqui eu posso falar que ele é fixo, beleza. Mas posso falar que ele é um custo? Não É uma sei. despesa, né? Ah, não, uma despesa. Não sei. Não sei. Sabe por quê? Se for produto que use água e que use energia, daí sim é um custo. Se não, se for com outra coisa, tipo Professor, não confunda, por favor. É só vocês pensarem. Vocês conseguem vincular essa água e energia elétrica com essa informação que está aqui, do jeito que está aqui, com a produção? Sim. Consegue? Eu ficaria na dúvida. Eu não posso. Mas Será que eu não depende. estou pagando a energia e a água também da administração? Pode ser, não é? Não Num pode? todo, né? Não é num todo, da fábrica inteira, no caso? Aham. Sempre que vocês tiverem dificuldade. Então, isso acontece muito com água e energia elétrica. Por quê? Geralmente, as empresas têm a sua fábrica e a sua administração no mesmo terreno, não é? Salvo as grandes indústrias, que daí já são até prédios em lugares diferentes, a grande maioria das pequenas e médias empresas tem essa característica. É um barracão, onde tem a fábrica, e uma parte principal ali, ou uma parte separada, onde tem a administração. Não é assim? É isso aí. Aí quando chega, vocês pegam lá a fatura de água, vem que tem um leitor só para todo o terreno. A gente não consegue distribuir, não consegue saber, não. Dessa fatura, uma parte é da fábrica, uma parte é da administração. Sempre na dificuldade, não conseguindo identificar se o valor é da fábrica, a gente acaba classificando como despesa. Aí, claro, processos de fabricação mais elaborados acaba tendo um medidor tanto de luz quanto de água para a fábrica separado, um medidor de luz
para administração. Em casa também, né, professor? Seria uma despesa, né? Sim, acaba sendo uma despesa. Porque a gente não consegue vincular, né? Mesmo se a gente tivesse uma empresa em casa. Que hoje em dia a gente vê bastante até, né? Os pequenos empresários, os microempresários, trabalham em casa, produzem. Até o que a gente vê muito na faculdade, o pessoal vendendo bombom que fez em casa. É verdade. Não vai conseguir medir. Não consigo separar. Então eu trato ele como despesa. Aí nas grandes indústrias é comum ter separado. Aí até não só prefeito de custo, mas também prefeito tributário. Por quê? Se a energia elétrica for utilizada na linha de produção, eu posso tomar crédito de ICMS. Mas eu preciso ter uma medição somente do que vai na linha de produção. Senão o governo, ele glosa, ele exclui da apuração esse crédito de ICMS. Isso que eu não tinha entendido, porque você está no nome da empresa, engloba toda a empresa, não separado fábrica, administrativo. Isso que eu queria entender o porquê da separação, entendeu? Eles separam tanto por essa classificação de custos, né, para conseguir montar um custeio melhor, mas também para efeitos tributários. Porque a gente só pode tomar crédito de um imposto quando ele vai continuar, vai ser aplicado em um novo produto, ou vai ser revendido, ou seja, não existe a quebra da cadeia. Aí eles acabam separando. Então a energia elétrica que vai lá para a fábrica, ele tem um medidor separado que é justamente para poder também tomar crédito do imposto. Então, para ver como a gente acaba não separando, apesar de serem duas disciplinas completamente distintas, né? Contabilidade de custos e contabilidade tributária, ou planejamento tributário, as duas acabam se conversando para atingir os mesmos objetivos. Então, aqui a gente acaba classificando como despesa e um valor fixo por não conseguir vincular ao volume de produção. Tranquilo? Deu para dar uma relembrada nesses conceitos? Deu sim, professor. Valeu. Então, um ponto a gente já atingiu da aula, né? Que eu já trouxe esses elementos para dar aquela cutucadinha em vocês para voltar em disciplinas antigas. Agora que a gente já consegue separar o que é custo, o que é despesa, o que é fixo variável, a gente vai ter que encontrar o quê? Primeiro elemento para o nosso ponto de equilíbrio, o tal da margem de contribuição. Já esqueci a fórmula da margem de contribuição. Vocês sabem que eu tenho esses lapsos de memória. Então, Como é que a gente chega na margem de contribuição, gente? Preço de venda. Preço de venda. Menos custos variáveis e despesas variáveis. Menos custo variável, menos despesa variável. Isso mesmo, Thaís. Então, primeira coisa que a gente vai precisar, preço de venda. Esse é tranquilo. A gente já tem no próprio exercício. Se fosse na nossa empresa, a gente já teria até na área de faturamento, na área de vendas. É bem mais... É um dos elementos mais fáceis da gente encontrar, né? Então, só para voltar lá no exercício. Peraí, cadê o... Então, preço de venda do A 24, o B 28, o C 32,50. Então, colocamos esses valores na planilha. 24, 28 e 32,50. Agora a gente chega em um dos elementos um pouquinho mais trabalhoso, que é achar o custo variável. Custo variável a gente vai ter que aplicar em cima do mapa produtivo. Produto A. Falando da matéria-prima. Matéria-prima 1. Leva uma unidade. Cada uma custando
3,50. Então, 1 vezes 3,50. Produto B leva 1 unidade também, 3,50. E o produto C, dessa matéria-prima 1, 2 unidades, cada uma unidade custando 3,50. Matéria-prima 1, no produto A vai gastar 3,50, no B 3,50 e no C já gasta R$ 7,00. Aí a gente vai para a matéria-prima 2. Uma unidade custa R$1 cada unidade que a gente consome. Então, uma unidade vezes R$1. Mesma coisa para o produto B. Uma unidade vezes R$1. E no produto C, a gente consome 3 dessas unidades vezes R$1. As embalagens. Todas elas consomem uma única unidade, né? E elas custam para a gente R$1,50. Então, R$1,50, R$1,50 e R$1,50. Certo? E o último, o tempo que a gente gasta da mão de obra. Produto A, 1 hora. Produto B, 1h30 ou 1,5 horas. E o produto C, 2,5 horas ou 2h30, né? Então vai ser igual 1 vezes... Quanto está custando a nossa mão de obra? R$4 a cada hora. Então, 1 hora vezes 4. 1,5 vezes 4. Ou igual, né? E no produto C, 2,5 vezes 4. Então, a soma desses gastos que a gente teve para cada produto vai representar, então, o nosso custo variável, né? Aí é só a gente trazer para a nossa planilha. 10, R$12 e R$21,50. Então, o que a gente já utilizou desses produtos? Já foi a matéria-prima 1, a mão de obra direta, as embalagens e a matéria-prima 2. Até aqui, tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Não, por enquanto não. Pelo menos da minha parte. Tadinha. Então tá, gente. Caso vá surgindo dúvidas, podem ir perguntando no meio do exercício, tá? Interrompam, que daí a gente já tenta pontuar ali naquele momento, para não perder, de repente, o andar da resolução do exercício. Despesa variável. O que a gente tem como despesa variável? Opa, comissão de venda. 5%, então, sobre nosso preço de venda. Então, a gente aqui, com os benefícios do Excel, multiplica preço de venda por 5%. Então, produto A vai ter uma comissão de 1,20, produto B, 1,40, produto C, 1,63. Então, já também utilizamos essa informação. Se a gente reparar aqui, o que sobrou? Somente valores fixos, né? Que não são necessários nesse momento. A gente vai usar na hora do ponto de equilíbrio. Então, seguindo a fórmula da margem de contribuição,
preço de venda menos custo variável menos despesa variável. Então, esse terceiro passo a gente terminou. Achamos, então, nossa margem de contribuição. O que falta agora para a gente pensar em ponto de equilíbrio múltiplos produtos? Na participação do mix. Não é isso? Nosso exercício trouxe essa informação? A gente teve como levantar um histórico desse mix de venda? Não, né? O que eu preciso fazer então? Vou até fazer aquele tracejadinho, que para muitos vai ser intuitivo. Quando a professora lá da quarta série colocava um tracinho, os valores aqui para a gente fazer o máximo divisor comum. Então, máximo divisor comum sobre o quê? Preço de venda. Aí eu pergunto. 24, 28, 32 e 50. Tem como tirar o máximo divisor comum para chegar em resultados inteiros ali? Inteiros não, porque tem um número com decimal ali, né? Com decimal. Como o máximo divisor comum é o maior divisor onde eu encontre respostas números inteiros, aqui a gente não tem máximo divisor comum. O nosso valor do mix vai ser feito com base nessas proporções. Agora, só para mudar, e se tivesse 32 aqui, teria máximo divisor comum? Daí tem. Qual que é? Vai ser... Próprio 32? Não? Para os três, ele tem que servir como divisor para os três. Tá. 4? 4 não, acho que Não? seria o... 8? Não. Tô só de sacanagem, tá? Tá, não, eu tô tentando lembrar qual que é. Tem o 2, né? O 2 é o que divide esses três. Dá para dividir por 2? Dá. Dá. Eu quero fazer o caminho mais comprido, eu posso ir fazendo esses divisores menores. Vai funcionar? Vai. Então, aqui vai dar 12. Vai ser o 6. 14. Não, 24, desculpa, nossa, nada a ver, perdão. É o 6. É o 6? Não, é o 6 mesmo. É o 6 mesmo. 32 divididos por 2 vai dar quanto? Ah, é 16. O 6 mesmo. É o 6. Aqui tá em percentual já. É e se eu fizer por 3, ele vai dividir de volta. Sim. Não vai? Vai sim. Mas tem um jeito mais fácil de saber que é por 6, professor. Se a soma dos algoritmos for uma divisão tanto da tabuada do 3 quanto do 2, então o máximo divisor comum é o 6. O algoritmo 24, o 28, 32. Mas eu acho legal isso, trazer esse conceito. A gente volta lá na quarta série, exercício que a gente vê na quarta, quinta série no máximo, e a gente se bate pra caramba, né? É verdade. Mas aqui a gente não tem. Então a nossa proporção a gente vai definir sobre um universo de 84 e 50. Então quanto que vai participar o produto A? Eu podia fazer uma regra de 3 ou só dividir 24 por 84 e 50. 28, 84 e 50. E 32 e 50,
84,50. Sempre tomando cuidado de que essas participações, esse mix, ele tem que somar sempre 100%. Se não der 100%, tem alguma coisinha errada, né? Então, 28,4, 3,1 e 38,50. Então, encontramos o nosso mix. O que eu preciso agora? Encontrar a margem de contribuição desse mix. Sabendo que o produto A sozinho contribui com 12,8 ou R$12,80, mas ele participa só de 28% das vendas, quanto que ele vai contribuir no total? 12,80 vezes 28,4. Aí dá para arrastar. 14,60 vezes 33,10 vai dar 4,83. E 9,38 vezes 38,5%, 3,61. Chegamos em quê? No nosso mix. Na nossa margem de contribuição do mix. Aí a gente consegue partir para os 3 pontos de equilíbrio, né? Primeiro, ponto de equilíbrio contábil. Esse como calcula. Vocês já perceberam que eu sou terrível com fórmula, né? É a soma dos custos fixos com a despesa fixa sobre a margem de contribuição. Exatamente. Então, custo fixo mais despesa fixa divide pela margem de contribuição. Antes a gente tem que ver custo fixo. 150 mil, 20 mil e 30.500. Quanto que eu tenho aqui? 200.500. Então, nossos custos fixos, 200.500. E as despesas fixas, a gente tem 25 mais 30 mil. Então a gente encontra 5 mil. Com isso, a gente acabou usando, então, as informações referentes a custo fixo e também utilizamos as informações referentes ao rol de gastos, nossa relação de gastos, a gente esquecemos nenhuma informação. Seguir para o cálculo, vai ser o quê? 55 mil. Tudo isso dividido pela margem de contribuição do mix. 12,08. Deu um valor quebrado. E o que eu faço? Deixo assim, não deixo? Ou arredondo? Agora eu fiquei na dúvida. O ideal é usar o mais quebrado possível, né? Mas eu arredondaria. Acho que vai ter que usar isso aí mesmo. Eu arredondaria para ficar, tipo, na planilha um pouco mais visível ali, melhor, né? E até mais justificável. Por quê? Aqui a gente está falando em unidades a serem produzidas. Tem como produzir 0,61 unidade de alguma coisa? Não, não tem não. Não tem, né? Então, o costume é a gente arredondar. Mas como
a gente está pensando ou está fazendo, faltou um aqui, arredondamento para evitar chegar no prejuízo, se eu arredondar para baixo, eu vou ficar um pouquinho abaixo do meu ponto de equilíbrio. Vou ter prejuízo. Então, eu arredondo sempre para o primeiro número acima. Então, eu preciso produzir 21.156 unidades. Mais 21.156 unidades do quê? Aí que mora o problema. Aqui é um total referente ao mix. Preciso definir quanto que eu vou produzir do A, do produto... Opa, era para ter para baixo. Do produto B e do produto C. Não é? Como que eu vou fazer isso? Aplicando essa participação. Se aqui 21.156 unidades é o total dessas participações, então o produto A vai contribuir com 28% de 21 mil peças. Então, 28,4%, 3,10%, 8,5%. Vou só fazer a multiplicação. 21 mil unidades vezes 28%. 21 mil unidades vezes 33,10. E 21 mil unidades vezes 38%. P quebrado faz a mesma coisa, pode arredondar para cima. 6.009, 7.003 e 8.146. Então, unidades, 6.009 unidades do produto A, 7.003 unidades do produto B e 8.146 unidades do produto C. Será que fechou? Será que bateu? Eu já deixei aqui montadinho uma fórmula onde eu coloquei uma coluna quantidade e essa quantidade eu vou multiplicar pelo preço de venda, o custo variável e a despesa variável. Se aqui é o valor para cada unidade, se eu produzir 6.009 unidades, eu vou conseguir vender por 144 mil, mas custando 60.090 e tendo uma despesa de 7.210. Então, essas 6.009 unidades vão contribuir para o pagamento desse 255 mil com 76.915,20. Produto B, 7.003. E o produto C, 8.146 unidades. Então, aqui vai ser a soma dos custos fixos mais as despesas fixas. A margem de contribuição total, menos o total dos custos fixos e despesas fixas, vai indicar o nosso lucro. 27,75. Por que ele acaba passando um pouco do zero? O que a gente fez com que ele não chegue exatamente ou matematicamente no zero? Arredondou. Exatamente. Esse arredondamento que a gente faz, ele acaba passando. Mas esse passando é justamente para evitar com que a gente corra o risco de chegar aqui e encontrar um número negativo. Chegar aqui e ter um prejuízo. Então, esse 27,50 acaba ficando como uma segurança.
Mas para a gente ficar próximo do lucro zero, então, esse seria a nossa quantidade a ser produzida. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Professor, aceita o Daniel aí, que ele não tá conseguindo entrar. Ele não está aparecendo, Brian. Tá, vou falar pra ele aqui. Fala para ele tentar. Aconteceu isso ontem também. Pede para ele sair e entrar de volta. Beleza. Uma dúvida que eu tenho aí, você vai disponibilizar essa planilha como modelo pra gente. Eu não disponibilizei ainda, porque senão daí a resposta do exercício estava dada, né? Então, que a ideia era vocês tentarem trabalharem esse conceito para ver até onde vocês iam. Mas a gente já se esforçou bastante, né? Nossa, agora já passou, né, até o exercício. Aliás, que eu até não acabei esquecendo de fazer, confessar aqui, mas agora você pode disponibilizar, porque daí agora a gente entendeu o conceito para praticar mais vezes em casa. Vocês correrem até o fim do horário para entregar o exercício. Só muda os valores ali. Vocês são cara de pau pra caramba, hein? Não, Não, você já foi universitário, você sabe como é que é. Professor, mas Oi. pelo menos a gente está falando a verdade, né? Mais ou menos, né? Eu que tô traduzindo pra verdade. Ô, Dani, Não, professor, esse daí foi foda. Não era tanto assim, né? Sim, sim. Mas vamos terminar antes. Ô, Daniel, pedindo pra entrar aí, professor. Não tá aparecendo pra mim. Então, Professor, aconteceu, cara. Oi. eu tô tendo uma dificuldade muito grande, porque lá na outra turma minha, a gente nem mal teve aula. Justamente por isso que foi trocado o professor. Tá bem Ixi. complicado para eu pegar. Mas essa parte da contabilidade do ponto de equilíbrio Custo, deu? variável, ponto de equilíbrio, a Débora deu. Mas jogar ali na planilha e fazer é complicado. Mas eu vou rever essa aula depois. Esse é o tipo de situação que a gente só consegue fazer no quê? Treinando. A planilha eu já vou, assim que terminar a aula, eu já entro no AVA e coloco para vocês lá. Tá. Mas como é que vocês vão ganhar habilidade? Treinando. A única situação aqui que você... Vantagem, vamos falar assim, é que ele não depende de outras aulas. Eu vou acabar fazendo um comentário aqui que envolve outras aulas, mas isso seria complementar para vocês. Entendi. Mas beleza, eu vou dar uma olhada aí. Obrigada. De nada, imagina. Vamos pensar no próximo ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio financeiro. Como eu calculo? E se você desconta a depreciação do produto, né? Isso, a gente vai pensar em todos os gastos não desembolsáveis. Depreciação a gente não paga, né? Por isso a gente desconta a depreciação. Tem mais itens? Tem. Mas são itens muito específicos dentro da contabilidade. Não adianta a gente trazer para o exercício. Inclusive, até são itens bem mais complicados de encontrar no dia a dia, como equivalência patrimonial. 200.500 mais 55.000. Então, menos nossa depreciação é de 150.000. Tudo isso a gente vai dividir pela mesma margem de contribuição. O nosso ponto de equilíbrio cai para 8.736 unidades. Por que ele fica menor? Eu fico sempre com essa dúvida. Ele fica menor que o ponto de equilíbrio contábil.
como a ideia do ponto de equilíbrio financeiro é só cobrir aquilo que a gente precisa fazer pagamento, e como nem todas as despesas decorrentes do exercício a gente paga, a gente faz o quê? Acaba tendo um valor menor a ser coberto pela margem de contribuição. Por isso, o ponto de equilíbrio, o financeiro, ele sempre vai ser o menor dos três. Aí, para achar pelas unidades, a gente segue a mesma lógica. 8.736 vezes 28,40. Aqui não é para estar formatado em percentual, mas tudo bem. Deu quebrado, a gente faz a mesma situação, arredonda, 1.892, 3.364. Então, para a gente conseguir, nesse período de tempo, nesse período de exercício, pagar todas as nossas despesas, ou seja, conseguir receber o suficiente para pagar as despesas, a gente vai ter que vender pelo menos essas quantidades. Será que bate? Dá para a gente usar a prova real aqui. 2.482, 2.892, 3.364. Nosso prejuízo ficou um pouquinho acima dos 150 mil. Por que fica esse prejuízo? A gente só recebeu o suficiente para pagar os valores de custo e despesas fixas que não tem saída de dinheiro, né? Como a depreciação não tem saída de dinheiro, a gente não vendeu o suficiente para cobrir ela também. Então aqui a gente sempre vai chegar em um prejuízo referente ao mesmo valor dos gastos não desembolsáveis. No caso, aqui não ficou 150 mil negativo redondinho, porque a gente arredondou. Senão, ele ficaria exatamente 150 mil negativo. E o último ponto de equilíbrio, ponto de equilíbrio econômico. Já esqueci a fórmula também. Ponto de equilíbrio econômico, você acrescenta o quanto você quer lucrar. Isso, então vai ser igual 200.500 mais 55 mil mais, então cuidado aqui, aqui a gente soma, no ponto de equilíbrio financeiro a gente diminuiu, né? Quanto que os sócios estão esperando nessa empresa? 200 mil, não é? Então, esses valores dividido pela nossa margem de contribuição. Pegando. A gente vai precisar num total de 37.716 peças. Então, para saber quanto do produto A, do B e do C, pega esse total e multiplica pela participação. Então, vai ficar produto A, 10.712 unidades, 12.484 unidades, 14.521 unidades. Tudo isso para que a gente tenha um lucro para conseguir remunerar o nosso sócio de 200 mil. Vamos ver se bateu. 10.712, 12.000
484 e 14.521 unidades. Digitei certo? Aqui, 2.484, não 848. Então, fazendo a produção e venda dessas unidades, a gente vai conseguir remunerar exatamente no que o sócio espera. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Da minha parte, não, professor. Da minha Entendi. também não. Então tá, gente. Desses 3 pontos de equilíbrio, qual será que é o mais importante para análise de investimentos? Esse, cara, ponto de equilíbrio econômico. Por que será? Quando a gente pensa no investimento, a gente não acaba tendo a figura da remuneração do capital? A gente não precisa pagar o dinheiro de alguém? Então, quando a gente estiver analisando um processo produtivo ou uma indústria, ou, inclusive, a implantação de um novo produto, a gente vai acabar se pautando no ponto de equilíbrio econômico. Por quê? Porque ele vai indicar se a gente vai conseguir remunerar esse capital ou não. Se não conseguir remunerar o capital, não adianta. Não faz sentido a gente realizar o investimento. Então, supondo nossa montagem da indústria, a gente vai fazer o investimento somente se conseguir remunerar em 200 mil. Mas a gente percebeu que a nossa demanda, aí é um pouquinho comercial, a nossa demanda é só de 1.000 peças. Do produto B é de 9 mil. 13 mil. Exemplo. Vocês investiriam nessa empresa? Só vai conseguir absorver essa quantidade de peças. E vocês têm uma outra opção de investimento que vai remunerar os 200 mil esperado em uma renda fixa. Vocês investiriam nessa empresa? Desculpa, não entendi de novo, professor. Deu uma cortada. Pensem que a gente tem uma demanda, o mercado só consegue consumir essas quantidades de cada uma dessas peças. 10 mil do A, 9 mil do B, 13 mil do C. E a gente precisa, ou a gente espera receber o 200 mil, ou a gente tem uma opção melhor de investimento de renda fixa. Conhecendo o ponto de equilíbrio econômico, vocês investiriam nessa empresa? Ou colocariam o dinheiro na renda fixa? Olha como a gente começa a trazer elementos para a tomada de decisão. Se eu tenho esse ponto de equilíbrio para conseguir ter os meus 200 mil, mas o meu mercado não consegue absorver essa quantidade, eu vou investir nessa empresa? Faz sentido? Não. Não, exatamente. Por quê? Se o mercado só compra isso, Fica baixo, eu né? nunca vou conseguir atingir os meus 200 mil esperados. Porque o meu ponto de equilíbrio está abaixo. Ah, eu consigo mudar esse cenário?
Aí eu volto aqui para cima, nesse quadrado. Consigo mudar? Posso mexer no meu preço de venda? Se você mexer nele, você não vai conseguir pagar os teus custos e despesas fixas. Né? Vai acabar. Não, mas vamos imaginar que eu pretendo aumentar para conseguir uma margem de contribuição maior. Mesmo assim, eu acho que com o volume que você está produzindo ali sendo maior do que o mercado está pedindo, você vai acabar produzindo demais e ainda tendo sobra no teu estoque. Então, Mas é preço de venda, ele pode vender. Vamos supor que eu comece a vender aqui e coloque mais R$10 em cada um. 34, 38 e 42,50. Pode ver que a minha margem de contribuição deu uma boa subida, né? Vai fazer com que a minha margem de contribuição diminua. Pode ver que era 37 mil, caiu para 21 mil peças. Então, 21, 111. Opa, agora as minhas quantidades já estão dentro dessa demanda. Então pode existir essa possibilidade. Mexer no preço de venda. Será que todo produto eu consigo mexer no meu preço de venda? Para conseguir atingir minha expectativa de investimento? Nem sempre, né? Quando que eu não vou conseguir mexer? Quando eu tiver um produto que tenha preço não determinado, mas pré-determinado pelo mercado. Tipo posto. Posto. Ou vamos pegar um outro exemplo que eu acho que eu comentei na aula passada, não lembro, mas um pacote de bolacha. Consigo mudar muito o preço se eu sou fabricante de bolacha? A não ser que eu tenha uma ultra mega bolacha diferenciada, eu vou ter um preço mais ou menos balizado pelo mercado, não vou? Sobra qual elemento para eu trabalhar? Então esse cara aqui, supondo, ele está definido pelo mercado. Então não posso mexer nele. Vou ter que retrabalhar esses custos. E a segunda possibilidade. Porque até que eu falei do pacote de bolacha. Acredito que vocês, se não todos, uma boa parcela, já passou por isso no mercado. Vocês são acostumados a comprar uma marca de bolacha, ou às vezes uma marca de chocolate. Tem sempre aquele valor padrão que vocês já estão acostumados a pagar, mas de repente, um belo dia, vocês chegam para comprar, tem uma mensagem no pacote. Novo peso. Era 200 gramas, agora é 180. O que eles estão fazendo? Estão diminuindo na matéria-prima e, Isso. consequentemente, está afetando aí nos outros valores. Né? Então, se eu diminuir na matéria-prima, vamos supor, em vez de uma eu gaste meia. O que acontece com o meu custo? Ele cai. Tenho variação no meu mix de venda? Até se eu voltar dá para a gente enxergar. Não é muita, né? 12,22, mas eu diminuí 12,72. Faz com que estava em 31 mil, né, de ponto de equilíbrio. Se eu voltar aqui dá para a gente enxergar. Opa, aqui era 28 original. Estava em 37 mil, né, que a gente tinha definido. Se eu mudar então para 8,25, mexeu no mix, de 37 já caiu para 36.
Então já é uma segunda possibilidade da gente começar a trabalhar a melhoria dessa linha de produção. Então, se eu tiver esse cara, preço de venda meio definido pelo mercado, ou tiver uma faixa limite para aumentar, dependendo, passando de um determinado valor, o consumidor muda de produto, né? Então, eu consigo também retrabalhar a figura dos custos. E existe outra possibilidade para retrabalhar tudo isso? Nas despesas e custos variáveis. Mexer nisso aí. Além do variável, a gente também pode mexer no fixo. Como? Comprando novas máquinas. Aí a gente vai bem para a essência do Porter lá da diferenciação pelo custo. A diferenciação pelo custo, ela exige o que de uma empresa? Que ela tenha a máxima eficiência produtiva. Ou seja, ela consiga produzir a maior quantidade de peças possíveis pelo menor valor, né? Então, de repente, eu posso avaliar e trocar de equipamento. Então, vamos supor que eu consiga trocar de equipamento, consiga, em vez de produzir mais, em vez de diminuir, aumentar o valor de preço de venda, eu consiga melhorar minha margem de contribuição. Consiga subir de 12,80, com essa máquina eu consiga produzir mais barato, subo para 15. Então, subindo minha margem de contribuição, estou ganhando quanto? 12,80. Para R$15 eu vou ter um acréscimo por produto de 2,20. Sabendo que a minha expectativa é de 10 mil peças, para 10 mil redondinho. 10 mil peças vezes 2,20. Produzindo essa quantidade definida no ponto de equilíbrio, eu vou conseguir um acréscimo de 22 mil. Supondo que a nossa máquina custe 100 mil, um zero, e eu consigo utilizar ela por 5 anos. Se eu tiver esse acréscimo de 22 mil na minha margem de contribuição, que vai refletir no lucro, vale a pena fazer esse investimento de 100 mil? Não vale? Aqui também a gente começa a definir fluxos de caixa para a figura do payback, tire VPL. Então, por 5 anos. A gente sabe que o payback simples não é o melhor das ferramentas, né? Melhor seria o payback descontado. Mas só para exemplificar, se eu fizesse pelo payback simples, por 5 anos, será que eu vou pagar o meu investimento? Não vou? Então, vamos lá. Menos 100 mil. Se eu fizer pelo payback simples, tendo uma receita por 5 anos, eu invisto, não invisto? Eu vou conseguir gerar um aumento na minha receita por esses 5 anos, mesmo pagando 100 mil? Se eu conseguir fazer esse aumento, mantendo essa quantidade produzida, eu vou conseguir nos 5 anos um ganho de 10 mil. Então a gente consegue trazer outros elementos para trabalhar junto com aquelas ferramentas que a gente já viu, com TIR, Payback, VPL. Certo? Então são
alguns exemplos do que a gente consegue ir brincando com as ferramentas e trazendo outros elementos. Mas tudo isso, esses ganhos vão ser através do quê? O que a gente consegue trabalhar nessas três variáveis para maximizar a produção. Dúvidas, perguntas, questões? Aqui, como eu vou passar a planilha para vocês, eu vou tirar um pouco do meu devaneio. Para poder salvar. Tá aqui, 37.716. Dúvidas, perguntas, questões? Da minha parte, não, professor. Então, claro, isso é só um exemplo para vocês. Acredito que dentro de contabilidade de custos vocês não trabalharam com múltiplos produtos ou trabalharam? Que o ponto de equilíbrio eu sei que vocês já tinham trabalhado, ou deveriam ter trabalhado. Eu lembro de algo parecido, mas não, talvez não seja a mesma coisa. Mas, tipo assim, que eu lembro que fazia com mais de uma margem de contribuição. Só que eu acho que a forma que você abordou é um pouco diferente, sabe? Nunca tinha visto. Acaba trazendo as duas possibilidades, conhecendo o mix e não conhecendo o mix, que é o que a gente encontra no dia a dia. Aqui, trabalhar com 3 unidades ou trabalhar com 10, 50 unidades, vai mudar o quê? Só a quantidade de linha. O efeito do cálculo, a forma de calcular vai ser exatamente igual. Então dá para trabalhar. No Excel, então, se quiser fazer com 1000 unidades, dá para fazer tranquilamente. Vai dar um trabalho em levantar dado. Mas eu consigo trabalhar, fazer o ponto de equilíbrio para 1000 produtos sem problema nenhum. E acredito que isso pode ser útil para vocês quem acabar trabalhando vinculado à linha de produção, à engenharia da produção, acaba podendo se utilizar um pouco dessa ferramenta e fazer a avaliação da parte de custeio da empresa. Tranquilo? Quando é serviço, professor? O serviço ele pode ser trabalhado dessa maneira quando o serviço for padrão. Por que padrão? De repente eu tenho serviços que eles seguem sempre um mesmo estilo. Pode ser trabalhado sem problema nenhum. Já quando é serviço formatado para cada cliente, ele já não é tão fácil assim. Exemplo, consultoria. Fazer consultoria para um cliente é diferente do outro. Cada cliente vai ser diferente. Aí ele já fica bem difícil de aplicar. Na verdade, o serviço desse tipo de atividade, ele é o mais difícil de se fazer custeio. Dá muito trabalho. Então a gente acaba tendo dificuldade de trabalhar com essas ferramentas. Mas supondo que eu tenha um serviço que ele é muito padronizado. Se eu fizer no cliente A, no B ou no C, a tendência é que eu tenha a mesma demanda de atividade, o mesmo gasto de insumo, aí eu consigo trabalhar. O serviço, ele é digamos assim, ele pode se transformar numa caixinha de surpresa. Se você tiver algo que seja muito não padronizado, como que é o nome? Customizado, aí ele perde um pouco essa possibilidade de ponto de equilíbrio. Beleza, entendi. Justamente porque você não consegue manter um padrão, né? Aí tem essa dificuldade. Então, apenas para dar sequência na nossa aula, já que ninguém mais manifestou dúvidas, vamos falar de EBITDA. A gente só vai dar
pincelada hoje, até porque não vai dar tempo, né? Se vocês olharem, o material é bem complexo. Prof, Oi, o questionário que tá lá disponível é sobre EBITDA? isso, o que eu vou fazer? Vou tirar, Por quê? porque eu não vou conseguir chegar até o final do conceito. Ah, que bom. Mentira. Eu já vou conseguir saber até quem foi lá e chutou. Olha. Não, mas no fórum a gente não chutou um pouco porque a gente teve um pouquinho de EBITDA em algumas outras matérias. Justificando a A minha gente teve. justificando a minha resposta do fórum. Senão o professor pensar, meu Deus, ele chutou, ó. Olha o Pô, medo do Robin. viu como o pessoal se entrega, gente? Mas, então espero que eu consiga agregar alguma coisa a mais de EBITDA para vocês, né? Não, Ah, pode não, claro. ficar à vontade. Então é bom que vocês já vão mais ou menos lembrando o que é esse dito EBITDA. Lembrando, Sim. esse termo, essa sigla, vem do inglês, né? Até porque o nome em português ele é horrorosamente feio. Então ele é a sigla em inglês para Earn Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Se o meu inglês ficou meio ruim é por causa do meu sotaque que é britânico, tá? Provavelmente vocês estão acostumados com o sotaque americano, vai dar essas confusões. Nojento. É brincadeira, tá, gente? O meu inglês é horrível, meu. Eu leio tudo, mas para falar não rola muito. Eu sou meio enrolado. Eu sou meio chucro até pro português, né? Mas fazer o quê? Então, o EBITDA ele é derivado, ou abreviação, desse conceito. Quando a gente traz para o português, ele fica bem mais simples de entender. É lucro antes de juros, impostos. Cuidado com esses impostos aqui, tá? Ele é um imposto sobre lucro, não sobre receitas. Aqui no Brasil a gente tem que tomar mais cuidado. E também, antes da depreciação, amortização. Aí vem uma falha desse conceito em inglês, mas que a gente tem que tomar cuidado na hora do cálculo. É que tem que ser depreciação, amortização e exaustão. Aí se fosse chamar pela abreviação Lagida. Ninguém chama de Lagida, tá, gente? Só para a ciência de vocês. Hã? O professor antigo falava, Lagida. Nossa, eu acho horroroso esse nome. Como que é o nome? Eu até esqueci o nome do professor. Eu só lembro que era o professor do Lagida. Aloir. É o Luir. O Aloir? O Aloir trabalhou aqui com vocês? Não, Sim. nossa, é muito feio. Nossa, não sei por que ele não chamou EBITDA. Porque ele Não, mas ele falava trabalhava. Lagida e EBITDA. Eu lembro do Porque Lagida. Ele sempre falava Porque a conjunção. o EBITDA para ele era até natural. Por quê? Ele trabalhava em um banco, né? De cultura europeia. Um banco inglês. Para americano e para europeu, principalmente o inglês, o EBIT dele é muito usado. Ele é muito empregado no dia a dia. Então, até eu acharia estranho se ele não tocasse no termo EBITDA, né? Se ficasse usando só Lagida, mas é muito feio, gente. Ah, Se vocês forem para as empresas, começar a passear pelo setor de controladoria, finanças, se vocês falarem Lagida, ninguém vai dar muita bola para vocês. Se falar EBITDA, daí todo mundo já fica meio de antena ligada. Por quê? A gente está tendo muita vinculação a esse termo, a essa métrica. Ela vem ganhando muito espaço no Brasil. Aí vou trazer até um exemplo. Vocês já sabem que eu trabalhei um tempo na LL. Mesmo depois que a Rumo já estava assumindo, a gente tinha como indicador de desempenho
para efeito de remuneração variável nossa, um EBITDA a ser atingido. Então, acaba sendo um conceito muito empregado no dia a dia, principalmente dessas multinacionais. Então, a ideia dele é que com ele é possível descobrir quanto a empresa está gerando com suas atividades operacionais, então, exclusivamente da área operacional, então não incluindo a parte de investimentos, parte de empréstimos e a parte de impostos. Os investimentos aqui a gente pensa no investimento financeiro. E o que é o que está sendo gerado? A ideia dele é tentar uma mensuração de geração de fluxo de caixa. Por isso essa exclusão de depreciação e amortização. A gente exclui juros e impostos por entender que ele não faz parte da atividade fim da empresa. Ninguém trabalha, salvo o banco daí, né? As instituições financeiras mudam um pouquinho esse conceito, mas salvo essas instituições que dependem de juros, têm a vida pautada nos juros, as outras empresas não têm sua atividade operacional pautada na área financeira, né? Vou até trazer o exemplo da LL. O que a LL tem como objetivo de vida? Transportar. Então, juros não faz parte dessa operação. Impostos também não faz parte dessa operação. É um reflexo, mas não tem relação com a operação. A gente não tem muito como retrabalhar um imposto. E daí, como a métrica objetivo fluxo de caixa, a gente exclui esses caras que são não financeiros, né? Depreciação, amortização e exaustão a gente não gasta, não paga. Então, por isso esse conceito ele tenta ser uma medida de geração de fluxo de caixa operacional. Então, dessa forma, a divulgação do EBITDA é uma maneira de o investidor descobrir qual é a realidade financeira da companhia, financeira em termos operacionais, né? E se ela está melhorando essa competitividade e eficiência ano a ano. Então, as empresas hoje elas tendem a trazer até em relatórios mais, vamos falar assim, comerciais, onde se tenta vender a empresa a figura do EBITDA, para poder mostrar para outros investidores que aquela empresa é uma boa empresa para gerar fluxo de caixa com a operação dela. Até na próxima aula eu vou mostrar para vocês algumas divulgações onde eles frisam o EBITDA. Dentro do reporte da direção, eles trazem, ó, o EBITDA da empresa foi tal. Por quê? Porque ele quer ali mostrar, falar, olha, nossa empresa consegue gerar caixa somente fazendo o nosso produto. Aí a gente traz aqui um conceito da SAF Neto. Ele pode ser então indicado ou interpretado como indicador potencial de geração de caixa proveniente dos ativos operacionais. O meu material aplicado na operação, ou o meu recurso aplicado na operação, gera caixa, não gera caixa, vai ser reflexo traduzido no EBITDA. E ainda para o Asaf Neto, o principal trunfo, o principal mérito dele é que ele tenha se tornado, tenha ganhado esse espaço como indicador global. Então, se vocês falarem EBITDA aqui no Brasil, falarem EBITDA lá nos Estados Unidos, falar na Inglaterra, falar na Alemanha, a gente vai chegar em
conceitos muito próximos. Muito próximos. Não necessariamente eles vão ser iguais. Então o EBITDA não tem regra? Vamos ver se vocês lembram. Tem regra? Não tem regra para o EBITDA? Sim, não, talvez. É possível? Não sei. Vai depender de onde a gente está. Existem países que normatizaram o EBITDA e países que não normatizaram. Por quê? Existe discussão sobre o que é essa operacionalidade, o que são esses itens operacionais. Então, algumas empresas retrabalhavam um pouco esse conceito para apresentar um EBITDA. E como no mundo sempre tem gente tentando tirar um pouquinho de vantagem, existiam gente que dava uma maneira de melhorar esse índice, esse indicador. Quando começa a acontecer isso, apesar de não ser efetivamente uma fraude, porque não está normatizado, aquele mercado de ações ou aquele mercado de capital, ele tende a fazer o quê? Normatizar. Então hoje, aqui no Brasil, vai estar até mais para frente, a gente vai trabalhar na semana que vem, a gente tem uma norma para divulgar o EBITDA. A gente pode divulgar qualquer valor para o EBITDA? Pode. Mas antes a gente vai ter que apresentar o que a CVM manda. Por que será que a CVM acabou fazendo isso com as empresas de capital aberto? Se todo mundo seguir uma regra, vocês, na posição do investidor, vão poder confiar nesse índice para mensurar desempenho? Sim. E Sim. outra coisa também, você pode ter a empresa, mesmo sendo capital aberto, ela pode abrir um caixa 2 ali e até alguns resultados e valores não ser apurados, né? Então, Não tipo, ser o fidedigno. não ser apurado. Aí, inclusive, o que a CVM pede, apesar de estar lá para frente, a CVM indica, se você for apresentar o EBITDA, ele vai ter que ser auditado. Então, a escolha é tua. É obrigado a apresentar? Não, a escolha é sua. Mas vai apresentar? Você quer atingir esse mercado, aí principalmente o mercado global, né? Já que ele é um índice que o mundo inteiro vem falando. O mundo inteiro é um pouco de exagero, né? Mas os mercados mais desenvolvidos falam, você vai então ter que auditar ele para que a informação seja confiável. Senão, não pode. Então aqui é um pouquinho do conceito na forma do cálculo. Ele acaba tendo uma vantagem de ser fácil de calcular, porque ele depende da demonstração de resultado, da DRE. Apesar de não poder falar DRE, o certo hoje em dia é só DR. A gente consegue trazer dois conceitos. Um de mensuração puramente operacional, que envolve a figura somente da exclusão da parte dos juros e dos impostos, que é essa figura chamada de EBIT. E depois que a gente exclui a depreciação, a amortização e exaustão, a gente chega no EBITDA. Mas não se preocupem, a gente vai repassar todo esse cálculo, essa estrutura para vocês. Então a ideia aqui é mensurar a capacidade de geração de caixa dessa empresa, através das suas receitas de 112 mil, foi de gerar R$11.500 de fluxo de caixa líquido. Será que tá bom? Será que não tá bom? 11.500? Aqui dá quase 10%, né? 10% da minha receita
se transforma em fluxo de caixa. Tá bom, não tá? Essa é a pergunta que eu adoro fazer por aluno. Esse valor é bom, não é? Esse é o momento que vocês podem participar, tá? O meu cortou aqui, professor, desculpa. Esse EBITDA de 11.500 ou 10% praticamente em relação à receita. É bom? Não é? Tá bom para vocês? Não tá? Será que essa empresa tá boa? 10%? É. Será que ela é operacionalmente eficaz? Não se preocupe. Depende, eu acho. Eu acho bem baixo, professor. Não sei. Escutei a palavra que eu mais queria ouvir. Depende. Por que depende? Como que eu vou poder indicar se alguém está bem ou mal se eu não tiver um parâmetro? Não é verdade? É. Eu só consigo... vamos falar. Será que eu corro bem em 100 metros? A maioria das pessoas corre, vamos supor. Claro que não é esse tempo, mas 10 segundos. Mas eu não pesquisei isso. Estou correndo em 15. Será que tá bom? Pô, é um tempo razoável. Mas eu estou abaixo da galera que corre. Então, no EBITDA, de repente eu estou com 10%. Mas os meus concorrentes estão com 15%. Opa! Então pode ser que eu estou com algum problema. Uhum. Ah, não. Meus concorrentes têm 5% de EBITDA. O EBITDA em relação à receita deles é de 5%. E o meu é 10%. Opa, nesse caso, então, tô bem na foto. E esse parâmetro geralmente é feito por porte ou por ramo, tipo, digamos, da empresa? Principalmente por segmento. Ah, O ideal é misturar os dois. uhum. Porte e segmento. A tendência é que empresas do mesmo porte e segmento tendem a ser parecidas. Entendi. Uma empresa muito maior do mesmo segmento pode ser que tenha alguma distorção aí na análise. Mas o ideal é começar por segmento. Que eu não consigo comparar, por exemplo, uma lanchonete com uma loja de roupa. Uhum. A informação não casa, né? Mas também fica um pouco difícil comparar o McDonald's com uma loja de hambúrguer artesanal do bairro. Uhum. Então daí eu começo a ter algumas distorções. O ideal é que a gente consiga, quanto mais próximo esse tipo de empresa seja, melhor fica a comparação. Entendi. Mas, em geral, a gente acaba conseguindo médias de mercado. Então, qual que é uma média do EBITDA para o setor de transporte? Algumas empresas de informações para investidores, elas já trabalham, já tendem a trazer essa métrica. Aí faz com que a gente consiga fazer a comparação, ver, pô, a minha empresa está boa, não, ela está indo mal. Então ela começa a ser uma métrica útil daí. E o EBITDA? Primeira característica, ela tem função informacional, né? A gente já está discutindo até essa função. Então ele é considerado um indicador tradicional hoje em dia, mesmo ele não sendo tão antigo, porque principalmente ele é fácil de calcular e avaliar entre as empresas. Mesmo que as empresas não apresentem esse EBITDA, eu, como investidor, eu consigo trazer ele. Basta que eu tenha acesso às demonstrações financeiras. Aí eu consigo fazer comparações, fazer avaliação para investimento. E também, então, por ser exclusivamente operacional, a ideia é que ele sirva como uma métrica de desempenho. Se a empresa está tendo um bom desempenho nas suas operações ou não. De repente a empresa apresenta lucro. Mas ela apresenta lucro porque ela tem muita receita com juros. Ela tinha investimentos antigos
valores altos, a operação está dando prejuízo, mas essa receita financeira cobre. Então, com o EBITDA, a gente vai conseguir ver somente o desempenho, a operação. Então, consequentemente, né, por isso, ela não depende das decisões de financiamento da empresa. Então, ela funciona como um conceito de lucro operacional genuíno ou efetivo do negócio. Também desconsidera despesas com depreciação, permitindo, então, avaliar um potencial fluxo de caixa gerado. Então, saber quanto efetivamente da operação se transformou em dinheiro. Então, para o SAF Neto, quanto maior esse EBITDA, mais eficiente a formação do caixa operacional e melhor a capacidade de pagamento dos proprietários de capital e investimentos de uma empresa. Então, se eu tenho uma capacidade maior de gerar EBITDA, o que eu vou conseguir fazer? Remunerar os meus capitais. Vocês lembram, né? 2 tipos de capital a gente tem na empresa: capital próprio, capital de terceiros. Ambos têm um custo, e quanto maior for o meu EBITDA, maior a chance de eu conseguir remunerar efetivamente esses esses capitais investidos. Aí, próxima aula, vou deixar para a próxima aula esse conceito, a figura de função contratual. Para vocês verem a importância que ele vem ganhando, ele vem se tornando métrica para cláusula de restrição de contratos. Eu vou até trabalhar dois casos reais, uma da Lupatec e o mais legal, esse da Forjas Taurus. Da Forjas Taurus, o que aconteceu? Eles foram penalizados por não atingir o EBITDA pactuado em um contrato. Vocês já tinham ouvido falar disso? Penalização por desempenho? Dependendo do capital que vocês contraem, pode ser que vocês tenham cláusulas restritivas vinculadas ao desempenho. E essas cláusulas de desempenho podem ser utilizadas. O que vem acontecendo, vem ganhando espaço, é a utilização do EBITDA. Tranquilo, gente? Então, a função contratual a gente vai trabalhar na semana que vem. Beleza. Dúvidas, perguntas, Só uma questões? dúvida. O EBITDA, geralmente, esse parâmetro entre indicadores, Oi. é recomendável que se faça por períodos, a cada 6 meses, anualmente? Em geral, a gente acaba trabalhando ele com trimestre. Por quê? É o período que as empresas de capital aberto divulgam os valores. E a maioria já usa divulgar trimestralmente o EBITDA. Aí você consegue, inclusive, avaliar se a empresa vem mantendo um desempenho, ou se o rendimento dela está caindo, ou, em casos melhores, o rendimento dela está subindo. Então, o ideal é que a gente consiga comparar, além de fazer comparação com outras empresas, compare com ela mesmo no decorrer de períodos. Períodos maiores vão permitir análises melhores. Vocês vão ver, eu vou trazer mostrar para vocês divulgações onde os sócios não, né? Os diretores financeiros, eles gostam muito de trabalhar, principalmente dentre 3, 4 conceitos, um deles está o EBITDA. Uma métrica que eles costumam trabalhar é o EBITDA, justamente porque atinge o pessoal lá de fora também. Entendi. Mais dúvidas, gente? Mais perguntas?
Mais questões? Falem comigo, gente, pelo amor de Deus. Se eu perguntar mais, o pessoal me bate. Mas vai ter aula que vem também para perguntar. É verdade. Vão esse tema tá só começando. Semana que vem eu vou trazer uma listinha, então. Pode trazer. Mas esse é um tema bom de trabalhar, gente. É um tema. Por que é bom? Ele é muito atual. Uhum. E tema que a gente consegue ver na prática, que a gente pega, tô curioso, vou olhar uma divulgação, pega uma divulgação de uma empresa, a gente vai lá e dá de cara com o EBITDA. Aí a gente começa a gostar porque a gente vê aquilo ali no dia a dia, vê a utilidade daquela ferramenta. Aí faz com que a gente fique mais curioso mesmo, é gostoso por isso. Na verdade, o ensino do adulto tem isso, né? A gente também fica mais instigado a aprender algo quando a gente consegue fazer a vinculação com a prática daquilo ali, né? Uhum. Mais dúvidas, gente? Pessoal dormiu. Eu acho que ou dormiram ou colocaram o celular do lado e estão fazendo o trabalho. De duas, uma. Qual o Olha. trabalho? A gente tá com um projeto integrador, né? Não é querer Não. falar. Eu imaginei que era um trabalho, não sabia Não é querer qual. fazer viboreio, entendeu? Me assustei agora. Professor, Oi, você já pode ganhar dinheiro com isso. por quê? Adivinhando as coisas. Ah, gente, mas é que a gente já tem um tempo como estudante também, né? Querendo ou não, só na contabilidade são 20 anos como acadêmico. Então a gente sabe os macetes também, né? E eu não Que era bom da que turma você da entende, você compreende, você perdoa, entendeu? depende muito, Perdoa. né? Não sei não se você perdoa alguma coisa. Às vezes a gente não tá com Perdoa. o coração tão mole, tá com o coração mais peludo, né? Depende muito. Aham. Resultado da quarentena, é falta de ver a gente. Gente, pior que eu sinto uma falta de sala de aula. Uma falta de sala de aula. A live pra mim melhorou muito que eu consigo conversar, pelo menos com vocês. É. Mas quando eu tava gravando o vídeo, eu me sentia tão idiota, tão idiota. Por quê? Porque eu acho muito estranho você ficar falando pro computador. Então, eu não conseguiria jamais ser youtuber, blogueiro, essas coisas, porque eu não consigo falar sozinho pro computador. Então, eu ficava me sentindo muito mal. Agora tá melhorando. Mas ainda eu então vai ser bom. gosto de sala de aula. Gosto de Bem melhor. Não estar chora, perto da galera, poder conversar, acho mais legal. Mas acho que esse semestre já era, né? Semestre já era, gente. Já era. Para vocês verem, a única universidade que está ameaçando. Ameaçando não, eles já decidiram que vão voltar só um pedacinho. É a PUC, voltando com as aulas do pessoal que tem obrigatoriamente disciplina prática nesse fim de semestre. O restante, ninguém tem nem previsão, ninguém nem sabe como voltar, né? Então, a gente tá vivendo um mundo novo, como dizem. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tranquilo, prof. Nada de dúvidas, então? Então, vou liberar vocês para fazer trabalho e, daí, consequentemente, a gente termina esse assunto. Termina não, né? Continua na próxima aula. Beleza? Beleza? Então, Professor, tá, então não vai ter fórum? O fórum responde. Não vai ter trabalho só. Tá. O fórum até nem precisa responder a pergunta, só entra lá e digita presente, só para
para falar que vocês estavam no dia da aula no ambiente. Tá bom. E o trabalho daí que estava lá eu vou tirar, tá? Porque a gente precisa terminar esses conceitos para conseguir, para fazer ele, né? Tá bom. Beleza? Beleza, prof. Obrigada, Então tá, prof. gente. Estão liberados para fazer trabalho. Tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até.